A paz do Senhor. Vamos hoje fazer mais uma reflexão da palavra. Que Deus abençoe a todos. Obrigado por vocês estar assistindo meu vídeo. Deus abençoe de uma forma grandíssima. Divulgue, compartilhe, se inscreva. Hoje o tema que não pode se calar é: quem foi a esposa de Caim? Quem foi a esposa de Caim? Para começar, Gênesis capítulo 5, verso 4. Gênesis capítulo 5, verso 4. E foram os dias de Adão, depois que gerou 800 anos, gerou filhos e filhas. Adão, quando ele saiu da dispensação da inocência, foi para a consciência, que ele foi expulso depois que pecou, Adão teve o seu primeiro filho, Caim. Teve o segundo filho, Abel. Caim mata Abel. Mas só que o casal não teve só esses dois filhos, tiveram filhos e filhas, filhos e filhas. E aí a questão é que Caim, ele casou com a sua esposa. A Bíblia é bem enfática em dizer, Caim casou com a sua esposa. Quem foi a esposa de Caim, que muitos me perguntam? Observe, um casamento entre irmãos só se tornou proibido muito tempo depois, quando Deus deu a lei a Moisés. O casamento entre irmãos só se tornou proibido depois que Deus deu a lei a Moisés. Onde Deus deu essa lei para Moisés? Essa lei foi dada a Moisés no Monte Sinai, capítulo 20 de Êxodo. Você vai ler na sua Bíblia, Êxodo capítulo 20, Deus dá a lei para Moisés. Agora nós vamos ler Levítico 18, verso 9. Levítico 18, verso 9. Vamos lá? Levítico 18, 9 diz assim: a nudez de tua irmã, filho do teu pai ou filho de tua mãe, nascido em casa ou fora de casa, a sua nudez não se descobrirá. Quer dizer, no livro de Gênesis, Deus ainda não tinha dado a lei. Não havia proibição de ter contato físico com irmãs. É o caso das filhas de Ló, que embriagou seu pai, no livro de Gênesis, você vai ver também, para ter contato físico, porque na época não tinha homens para ter relações sexuais, para ter uma procriação, para a terra se encher, procriar-se. Então não era pecado também. E também não foi pecado Caim casar com uma das suas irmãs, porque Adão teve muitas filhas, diz a história, mais de 30 filhas e filhos, e ele casou com uma das suas irmãs porque havia necessidade de procriação, de crescer, de encher a terra. Aí os senhores me perguntam, pastor, existia a lei? Não existia a lei. Não existia lei. E quando não tem lei, não pode ter punição. Mas aí os senhores falam, mas pastor, e hoje? Hoje já tem a lei. Porque no capítulo 20 de Êxodo, Deus deu a lei para Moisés no Monte Sinai. Você vai ler lá. E no capítulo 18, verso 9 de Levítico, aqui já condena. Hoje condena e hoje é pecado, mas naquela época não era. Porque não existia lei. Se não tem lei, não tem nada para condenar. Quando tem lei, aí tem a condenação. Aí quando tem lei, a gente tem que respeitar. Que nem hoje. Muitos dizem que a gente não tem lei. Nós temos lei. A lei de Deus para nós é não pecar. Se você pecar, você vai ser punido pela igreja. Você vai ter uma disciplina. Então a lei hoje é você não pecar. Você tem livre-arbítrio para fazer o que quer, mas não pode pecar. Você não pode se prostituir, porque se você se prostituir, você está ferindo a lei da palavra. E se você fere a lei da palavra, você vai ser punido pela igreja e por Deus, tá bom? Outra coisa que traz muita polêmica. Os filhos de Deus é o livro de Gênesis, capítulo 6, verso 2. Que muitos dizem aqui que eram os anjos. Para começar a tirar essa terra, vamos tirar o anjo de cena? Anjos não casam. Anjos não casam e anjos não têm relações sexual. Anjos não têm relação sexual. Aí muitos dizem, quem eram esses filhos de Deus? Muitos pregam que eram os anjos. Como é que anjo vai ter relação sexual ou se procriar? Anjo não se procria, meu filho. Anjos não têm relação sexual. Olha o que diz em Marcos capítulo 12 e o verso 25. Marcos 12, 25. Porquanto quando ressuscitarem dos mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos no céu. Jesus está dizendo aqui acerca dos que já morreram. Quando ele ressuscitar, que for arrebatado, ou quando a igreja for arrebatada, lá no céu ninguém vai se casar mais. Se você quer casar, case aqui agora, na terra, porque lá no céu não casa e nem tem relação sexual no céu, porque lá vamos ser espírito não tem relação sexual. Pronto, tiramos o anjo de cena, tiramos o anjo do capítulo 6, verso 2 de cena.
Quem seriam os filhos de Deus? Vem a pergunta. E as filhas dos homens? Quem seriam os filhos de Deus e as filhas dos homens? Em Gênesis capítulo 6, verso 2. Os filhos de Deus seria naturalmente aqueles em que se via refletida a santidade divina. Filho de Deus, aqui se refere àquele que se refletia a santidade divina. Filho de Deus, por exemplo, nós somos filhos de Deus. Quando se refere filho de Deus aqui, era aqueles que faziam a vontade de Deus. Então, aqueles que fazem a vontade de Deus reflete a glória e a presença de Deus na sua vida. Ao passo que as filhas dos homens seriam aquelas consideradas corruptas. Filha dos homens referia-se àquelas corruptas mulheres que não tinham compromisso com Deus, tá bom? Então tinham que tinham compromisso com Deus e tinha aqueles que não tinham compromisso com Deus. Naquela época havia duas raças, preste atenção, existiam duas raças distintas. Os descendentes de Sete e os descendentes de Caim. Diga comigo, os descendentes de Sete e os descendentes de Caim. Os descendentes de Caim eram os tribulosos, os afastados da presença de Deus, porque você sabe, Caim matou o irmão, então Caim estava já em uma situação crítica. E os descendentes de Sete eram os espiritual. O que é que aconteceu nessa época? Naquela época havia duas raças distintas, descendentes de Sete e descendentes de Caim. Segundo alguns escritores de nossa época, os filhos de Deus seriam os descendentes de Sete. Os filhos de Deus nessa história seriam os descendentes de Sete, que eram os que buscavam, que refletia a presença de Deus na sua vida. E os filhos dos homens seriam os descendentes de Caim. Os filhos dos homens seriam os descendentes de Caim. Então, os filhos de Deus seriam os descendentes de Sete e os filhos dos homens, os descendentes de Caim. Por quê? O descendente de Caim leva a pior, porque Caim já estava debaixo de uma maldição, que ele cometeu algo erradíssimo, foi matar seu irmão assassino. Então a descendência dele não seria benção. Se você é uma pessoa mal, que planta coisas mal, seus filhos também vai ser uma prova. Então foi os casos dos filhos de Caim. Foram a pior descendência, porque ele tinha matado seu irmão, estava debaixo de uma maldição divina. E os filhos de Sete eram os filhos de Deus, porque buscar a presença de Deus, era crente, pessoas compromissadas com a palavra. Então, meu filho, tenha cuidado. Se você é uma benção, sua casa vai ser uma benção. Se você é uma maldição, sua casa vai ser uma maldição. Tirou a dúvida? Sua bênção? Sua vitória? Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Ô glória!